Fala, massa atleticana! Tudo bem com vocês? Se liga nessa super notícia! Você sabia que um empresário mineiro tentou investir até 250 milhões de reais na SAF do Atlético? E foi simplesmente ignorado? Mas antes, já deixa o seu like, se inscreve no canal Portal Galo e ative o sininho das notificações para receber tudo em primeira mão. Torcedor! Essa é daquelas histórias que a gente só acredita porque veio à tona do próprio protagonista. O nome dele é Márcio Kadar, empresário respeitado no mercado financeiro, ex-sócio da maior gestora independente do Brasil. E ele tentou investir pesado no Galo. Tudo começou na última segunda-feira, dia 30, quando um torcedor pediu para Kadar ajudar o Galo com um aporte financeiro. A resposta? Eu tentei, mas não quiseram. E no dia seguinte, nessa terça, dia 1º, ele resolveu abrir o jogo completo no X, o antigo Twitter. Segundo Kadar, em 2023 ele estava envolvido num projeto que buscava unir esporte, entretenimento e negócios de impacto. E viu na SAF do Atlético uma grande oportunidade. Lembra da Arena MRV enfrentando dificuldades financeiras para ser finalizada? Era notícia em tudo quanto é canto, e ele enxergou, aqui tem potencial. A proposta envolvia um investimento entre 200 e 250 milhões de reais. Isso mesmo, dinheiro que poderia ser colocado tanto na SAF quanto diretamente na Arena MRV. E mais, ele ofereceu gestão, estrutura, experiência e respeito à história do Galo. Mas, depois disso, nada. Segundo o próprio empresário, houve uma reunião com o CEO do Galo, Bruno Musi. Mas, após a apresentação da proposta, silêncio total. Nenhum retorno, nenhuma conversa. A proposta ficou no ar, sem resposta, sem continuidade. Kadar afirma que entendeu o recado. Não havia espaço. Talvez não fosse a hora. Ou talvez, como ele disse, eles não fossem os certos. E veja só, hoje ele diz que agradece por não ter dado certo. Isso mesmo, Márcio Kadar acredita que, se tivesse entrado na SAF do Galo, hoje estaria em maus lençóis. E ele tem base para falar isso. Ele chegou a participar do início da SAF do Santa Cruz, mas saiu depois de 4 meses por desentendimentos com outros gestores. Mas afinal, quem é esse cara que quase investiu 250 milhões no Galo? Márcio Kadar é mineiro, com mais de 30 anos de experiência no mercado de capitais. Foi sócio da REAG Investimentos, uma das maiores do Brasil. Tem 2 MBAs pelo IBMEC, especializações em Harvard, Wharton e na Universidade de Chicago. Um nome de peso. O jornalista Léo Simonini, do jornal O Tempo, tentou contato com o Atlético, mas, até agora, nada. O clube ainda não se posicionou sobre a revelação feita pelo empresário. E aí, torcedor, o que você acha disso tudo? Será que o Galo perdeu uma grande oportunidade naquele momento? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Gente, olha essa bomba! O Atlético acabou de recusar uma proposta de 2 milhões de dólares, o que dá mais ou menos 10,9 milhões de reais do Shabab Al Ahly, clube dos Emirados Árabes Unidos, pelo jovem atacante João Marcelo. E não para por aí. Essa proposta era por 50% dos direitos econômicos do jogador. E mesmo assim, o Galo disse não. Para você entender direitinho, o João Marcelo tem apenas 20 anos. Chegou ao Atlético em março deste ano e já tem contrato assinado até dezembro de 2029. É isso mesmo. Mais de 4 anos pela frente defendendo o manto alvinegro. O Galo atualmente detém 70% dos direitos econômicos dele, enquanto o próprio jogador tem 20% e o Guarani, clube de origem, ainda detém os outros 10%. Lembrando que na época da contratação, o Corinthians também estava de olho no garoto, mas foi o Galo quem ganhou a disputa, pagando cerca de 2 milhões e 700 mil reais por 90% dos direitos. E olha só, quem levou essa proposta milionária até a diretoria foi o empresário do atleta, que se reuniu com os dirigentes nessa segunda-feira para apresentar tudo direitinho. E detalhe importante, mesmo que a venda fosse concretizada, o Atlético ainda ficaria com 20% de uma futura negociação. Ou seja, poderia lucrar mais lá na frente se o jogador se valorizasse. Mas por que recusar uma proposta dessas? A resposta está na estratégia.
A diretoria acredita no potencial de valorização do João Marcelo, apostando que ele ainda vai render muito mais dinheiro e futebol para o clube. Além disso, há uma relação de confiança entre jogador, staff e o Galo para que ele tenha mais oportunidades, ganhe experiência em campo e, quem sabe, seja vendido futuramente por um valor ainda maior. Outro ponto interessante, o salário oferecido pelo clube árabe era mais alto do que ele ganha hoje no Atlético. Mesmo assim, a decisão foi de permanecer. Isso mostra que, além da questão financeira, existe planejamento de carreira, respaldo da comissão técnica e uma clara expectativa de que o garoto possa ter mais espaço no elenco. Afinal, até agora, ele disputou apenas 8 jogos e ainda não participou diretamente de nenhum gol. Então, fica aquela pergunta no ar: vale a pena segurar o jogador ou seria melhor ter feito caixa agora? Comente abaixo a sua opinião. Bora entender tudo! Mesmo reconhecendo que o elenco precisa de reforços, a diretoria do Atlético não vai ter tudo fechado já no dia 10 de julho, que é quando abre oficialmente a janela de transferências no Brasil. Quem disse isso foi o Paulo Braques, nosso Chief Sports Officer, num encontro exclusivo com jornalistas, no evento Por Dentro do Galo, direto da Arena MRV em BH. Para quem não conhece a função dele, o Brax está no clube desde janeiro e faz a ponte entre tudo que rola na cidade do Galo, em Vespasiano, e a Arena MRV. Além disso, ele tem contato diário com o Bruno Musi, CEO do Atlético, para acompanhar em tempo real as limitações orçamentárias. Afinal, o Galo ainda carrega aquele endividamento bilionário, então cada real conta na hora de planejar o elenco. E o Galo gastou pesado na primeira janela deste ano. Foram quase 130 milhões de reais em contratações, com os maiores investimentos indo para os atacantes Júnior Santos, Rony e Coelho. Por isso, agora o foco é responsabilidade. Palavra que ecoa nos corredores da Arena MRV. Não vai ter loucura. O Braques deixou claro que os próximos movimentos vão ser pontuais. Poucos ajustes para deixar o elenco mais competitivo sem estourar o orçamento de 2025. Então, presta atenção. O Atlético não quer nem aumentar, nem diminuir o número de jogadores. Vai funcionar assim. Se alguém sair, outro chega para repor. O que a diretoria quer mesmo é potencializar quem já está à disposição do técnico Cuca. É fazer mais com o que já temos, mas sem abrir mão de qualidade quando surgir a oportunidade certa no mercado. E para quem acha que vai vir só jogador de graça ou por empréstimo, calma! O Brax avisou que o clube tem sim margem para pequenos investimentos, desde que faça sentido dentro da realidade financeira. O principal é não reduzir o nível técnico do elenco. Tem que chegar para somar. Mas torcedor, segura a ansiedade. O Brax foi realista. O ideal seria ter tudo definido já no dia 10 de julho. Mas a chance disso acontecer é baixa. A janela vai até o dia 2 de setembro, então o Atlético vai aproveitar o prazo para arrumar a casa, resolver pendências com atletas e clubes e negociar na hora certa. É melhor trazer o nome certo do que fazer contratação por impulso. Além disso, o Paulo Braques mostrou como funciona o dia a dia do futebol no Galo. Ele explicou as atribuições dele, como divide o tempo entre reuniões, análise de mercado, acompanhamento de treinos e jogos e o contato constante com o Musi e outros diretores. Essa rotina detalhada mostra que cada passo é calculado, porque não dá para errar com um orçamento tão apertado. Agora eu quero saber de você, torcedor atleticano. Qual posição precisa de reforço urgente? Comenta aqui embaixo, porque sua opinião faz parte dessa resenha. Então já fortalece o Portal Galo. Deixa aquele like, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de cada novidade que rola nos bastidores. E até o próximo vídeo. Clube Atlético Mineiro, uma vez até morrer.